22 de dezembro de 2025. E nosso querido amigo, nosso irmão, John Helmer, está aqui conosco. Our brother John Helmer is here with us. Welcome. Bem-vindo. Obrigado. Observamente um aborstolismo. Please subscribe and Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. E você pode seguir o John no site dele. John, qual é o endereço do seu site? É johnhelmer.net e Dances with Bears. Dancing with Bears. You can search it on Google. Dances with Bears. Você pode procurar no Google Dances with Bears e vai encontrar o site dele. Deixe-me começar, John, com o que está acontecendo perto da Grécia, sabe? O ataque de drone. A questão é, como o suposto ataque de drone ucraniano próximo ao território grego desafia as alegações da Grécia de não envolvimento na guerra entre Rússia e Ucrânia? E que risco isso representa para a segurança nacional grega? Você mencionou antes de começarmos que isso não é um ataque ucraniano, que é outra coisa. Esse é o seu entendimento, que é o que aconteceu. It's something else. What is your understanding of what has happened? All right. Well, while I talk, maybe you can put the map up. Certo, bem, enquanto eu falo, talvez você possa colocar o mapa na tela, porque a maioria das pessoas não está familiarizada com a localização de Creta. Aí está. Este é um mapa que foi produzido há algumas horas pelo radar militar italiano, Itamil Radar, que é um site italiano que afirma monitorar as operações da OTAN no Mediterrâneo, no Mar Negro e assim por diante. Agora, o que você pode ver ali é a ilha de Creta, mais ou menos no centro à direita. E você pode ver o Kendal, que foi atingido por um drone. A linha pontilhada indo para o nordeste supostamente mostra o ataque de drone ucraniano, um ataque de drone de longo alcance contra o Kendal. Isso é um absurdo. Mas deixe-me deixar isso bem claro. But let me just make it clear. We'll now talk about the evidence of who actually committed. Agora vamos falar sobre as evidências de quem realmente cometeu esse ataque. Foi um ataque da OTAN, uma operação dos Estados Unidos, provavelmente baseada em Timpaque, na costa sul de Creta. Mas é importante entender as evidências, porque o que temos aqui não é simplesmente um ataque da Grécia a um petroleiro. Isso faz parte de uma guerra em expansão e escalada pelos Estados Unidos, isto é, pelo governo Trump e pelos aliados europeus e pela OTAN contra a Rússia, em alto mar, em todos os lugares. Ou seja, uma doutrina de combate que não deixa águas seguras para o comércio russo, para embarcações russas, para cargas russas, nenhuma água segura em lugar algum. Agora é nesse contexto que devemos analisar isso. O que realmente aconteceu aqui vem após vários ataques. Já mencionamos isso no programa antes. Vários ataques de drones ucranianos contra embarcações russas no Mar Negro, um ou dois deles próximos à costa turca, portanto bem fora dos portos russos no Mar Negro, ao sul da Crimeia e de Novorossiysk. Também vimos ataques de drones ucranianos contra instalações de energia russas, assim como contra o porto de exportação de energia do Cazaquistão, perto de Novorossiysk. Isso faz parte da guerra de drones no Mar Negro. E a guerra de drones contra as refinarias russas é uma tentativa dos ucranianos e de seus aliados da OTAN, com assistência de direcionamento dos Estados Unidos, de convencer a todos de que a Ucrânia pode vencer a guerra ao paralisar a economia russa. E ainda há algumas pessoas que acreditam que a economia russa está em sérios apuros. Isso é um absurdo, mas você vê isso o tempo todo. Seymour Hersh recentemente publicou mais um texto sem sentido, repetindo o que ouve de certos funcionários dos Estados Unidos com quem conversa. Voltemos à questão grega. Houve ataques durante todo o mês de dezembro contra embarcações russas e contra-ataques da Rússia contra alvos costeiros ucranianos, especialmente em Odessa, na região de Odessa, onde estão baseadas as unidades de drones, as unidades navais de drones e também os assessores britânicos das operações ucranianas de drones subaquáticos e submarinos. Okay? Now, what then happens Agora, o que acontece é que houve esse ataque ao navio Kandel. Talvez eu pule os detalhes do Kandel. Era um petroleiro de propriedade grega nos últimos 15 anos.
mas sua atual propriedade é desconhecida. É possível consultar toda a mídia marítima e ainda assim não obter detalhes exatos sobre quem o possui hoje. Seu pavilhão de registro mudou, seu nome mudou. Alega-se que ele faz parte da frota sombria, que transporta cargas de petróleo russas e iranianas, em violação às sanções dos Estados Unidos, embora esta embarcação não estivesse sob sanções dos Estados Unidos, do Reino Unido ou da União Europeia. O que aconteceu aqui foi quase certamente um ataque de uma unidade da OTAN contra este navio. Por que eu digo isso? Porque a mídia marítima, por exemplo, o Lloyd's List, de Londres, está citando fontes de segurança. Elas não se identificam, mas afirmam de forma inequívoca que foi um ataque de drone de curto alcance contra o navio. Essa é uma evidência. A outra evidência é de certo modo o oposto. A BBC, o jornal grego, toda a mídia que está noticiando, incluindo o vídeo, afirma que esse material veio do SBU, o Serviço de Segurança Interna da Ucrânia. A ideia de que o SBU agora está envolvido em guerra naval é apresentada pela BBC como se fosse obviamente verdadeira. Eu interpreto isso como sendo obviamente falso. I read it as meaning it's obviously false. What it is false and interesting to say. O que é falso e interessante dizer é que a história que afirma que isso foi um ataque ucraniano é uma operação de propaganda de Kiev, apoiada por todos os suspeitos de sempre, começando pela BBC. A imprensa grega simplesmente reproduziu a notícia. O que isso realmente significa, porém, é outra coisa. Há 2 ou 3 possibilidades sobre como essa embarcação foi atacada. Ela estava, aliás, vazia. Não transportava carga russa. Tinha levado petróleo russo de Novorossiysk até um porto indiano, descarregado o petróleo e estava voltando, seguindo para o oeste pelo canal de Suez. Ia atravessar o Mediterrâneo e provavelmente subir o Atlântico até o Báltico e retornar à Rússia. Era isso que supostamente faria. Mas na verdade não pertence à Rússia. It's not Russian-owned, it's not Russian flagged, there was no Russian cargo. Não é uma embarcação com bandeira russa. Não havia carga russa. Ela apenas estava navegando ao mesmo tempo em que estava sob sanções do Reino Unido e da Europa. Essas sanções são uma declaração de guerra do Reino Unido, dos Estados Unidos, contra a Rússia, mas não tem força legal sobre o mundo inteiro. É a mesma posição que a Rússia adota em relação aos Estados Unidos. O que é importante entender aqui é que o drone foi lançado de Chimpak, ou melhor, havia pelo menos 2 drones. Um drone atacou a superfície da embarcação, causando uma pequena explosão. Dá para ver isso. E o segundo drone foi usado para fotografar a explosão em Chimpak, que foi o que todos nós vimos como uma suposta operação do SBU ucraniano. Ou foi disparado de uma base grega, e o drone de vigilância que o acompanhava também veio dessa base. Ou ambos vieram de um navio, provavelmente um da 6ª Frota dos Estados Unidos, operando no Mediterrâneo Oriental. Agora eu não posso, tendo acabado de chegar ao nosso programa esta manhã, dizer quais navios da 6ª Frota dos Estados Unidos estão a 200 ou 300 quilômetros do alvo para realizar o que chamaríamos de ataque de drone de curto alcance. A terceira possibilidade é a menos provável, que tenha sido disparado da costa da Líbia, cerca de 200 quilômetros ao sul. Isso exigiria um grupo de forças especiais britânicas ou americanas operando na costa líbia, na região de Tobruk, para lançar um drone como esse. Isso parece muito menos provável, na verdade, impossível para os líbios. Certo, isso é impossível. Então, o que temos aqui é uma base da OTAN, ou um navio da OTAN ou dos Estados Unidos disparando. A NATO or US vessel firing. That's really important. Isso é realmente importante. E o único lugar onde isso foi levantado foi no parlamento grego. Apenas no parlamento grego. E apenas pelo KKE. O Partido Comunista Grego fez uma objeção explícita ao incidente, perguntando se a Grécia está agora em guerra direta com a Rússia. Estou apenas olhando meus papéis. Desculpe por olhar para baixo. Nikos Papanastasis é deputado do Partido Comunista Grego. No momento, o partido está com cerca de 10% nas pesquisas. Algo entre 8% e 10% das intenções de voto dos eleitores gregos para a próxima eleição. O governo está fraco, com 29%.
Kyriakos Mitsotakis, o primeiro-ministro, venceu a última eleição com cerca de 40%, mas caiu para 29%. Então ele está enfraquecido, como todos os governos europeus que estão lutando contra a Rússia. Like all the European governments fighting Russia. He said off the record that Greece is Ele disse, em off, que a Grécia é contra a Rússia. A Grécia está fornecendo todo tipo de material bélico à Ucrânia. A Grécia foi convencida a assinar uma série de acordos de defesa secretos e não tão secretos com os Estados Unidos, acreditando que será protegida de seu verdadeiro inimigo, que é a Turquia. Sem querer testar a paciência de ninguém com a política grega e turca, o ponto importante é o seguinte: aqui está um membro da OTAN, usando sua base em Timpaki, na costa sul de Creta, um lugar muito bonito, e disparando contra um petroleiro como um ato de guerra contra a Rússia em alto mar, como parte de uma estratégia geral, mas totalmente secreta, da OTAN de negar toda navegação em alto mar a petroleiros russos ou a petroleiros que transportem carga russa. Russian tankers or by tankers carrying Russian cargo. They're not to be safe anywhere. Eles não estão seguros em lugar nenhum, nem no Mediterrâneo agora, nem no Báltico. Temos um incidente em andamento no qual a Suécia interceptou um navio porta-contêineres russo, o navio Ho-Ho, supostamente para inspeção. Esse navio parece ter sofrido uma pane no motor. Não é um ato de guerra, mas já tivemos interceptações feitas pelos dinamarqueses e pelos franceses, dentro e ao redor do Atlântico. Então, o que temos aqui não é exatamente a operação pirata caribenha de Trump, mas sim uma operação dos Estados Unidos e da OTAN para tornar a navegação e o comércio russos inseguros em todos os lugares. E isso é um ato de guerra muito sério. E a Grécia está envolvida nisso. E Papanastasis é o único membro de um parlamento em toda a União Europeia que perguntou qual foi o papel da Grécia nesse evento. A Grécia está agora em guerra com a Rússia. Is Greece now at war with Russia? And those are the questions that the Greek Prime Minister... E essas são as perguntas que o primeiro-ministro grego, Mitsotakis, não está disposto a responder. O que temos na Grécia é uma situação muito especial e bastante paradoxal. O povo grego é mais hostil à guerra com a Rússia e mais pró-Rússia neste conflito do que qualquer outro país europeu. E ainda assim, são governados por um primeiro-ministro com 29% de apoio, que suprime esse conflito e continua fazendo coisas como essa. Então, para todos que perguntam por que a Europa tolera uma guerra perdida no campo de batalha ucraniano, sem falar em expandir o poderio militar e o custo para a Europa, para os países europeus, e para os contribuintes europeus de financiar uma guerra perdida. Por que isso acontece? E na Grécia há uma situação muito estranha. Mais pessoas são contra, mas o governo, com essa operação, está claramente a favor. Podemos dizer que foi, por exemplo, uma operação da OTAN, mas o país, como você mencionou, é responsável pelo que aconteceu. Sim. E como você vê as ações de retaliação da Rússia? Como você acha que isso poderia agravar a situação entre, sabe, de alguma forma? Well, there will be retaliation. Haverá retaliação. O presidente Putin, o ministro das Relações Exteriores Lavrov e muitos outros deixaram muito claro que para atos de pirataria em alto mar haverá uma retaliação assimétrica. Já vimos isso no Mar Negro. A retaliação tem sido principalmente contra as bases de drones. As bases britânicas de mísseis marítimos ficam em Odessa e nos arredores. E a retaliação ocorreu com ataques russos de mísseis e drones ao porto de Odessa e aos portos vizinhos, em resposta aos ataques no Mar Negro. Um desses alvos foi um navio turco em dezembro, e o assunto foi discutido em 12 de dezembro, quando o presidente Putin se reuniu com o presidente Erdogan. Eles não mencionam que discutiram a retaliação no Mar Negro. E Erdogan sugeriu que poderia haver uma espécie de moratória sobre o ataque a alvos energéticos. Uma proposta sem sentido, porque os ucranianos receberam essa oferta quase o ano todo do presidente Putin, desde fevereiro, e recusaram. Agora, a questão que você levantou, o tema da retaliação, é muito mais séria,
porque está fora, digamos, do teatro regional relativamente limitado do Mar Negro. Se forem, por exemplo, os estonianos, os poloneses, ameaçando embarcações russas que passam pelo Golfo da Finlândia em direção ao Mar Báltico e seguem rumo aos estreitos dinamarqueses. Se os dinamarqueses começarem a ameaçar a navegação russa pelos estreitos dinamarqueses e os transformarem em um ponto de estrangulamento como o Estreito de Hormuz, ou se os franceses fizerem o que já fizeram, parar, revistar e inspecionar embarcações ou cargas russas que se deslocam para o sul, paralelas à costa francesa no Atlântico, isso estenderá a guerra contra a navegação russa, contra o comércio russo, contra a própria Rússia, das águas territoriais até o alto mar. E isso levanta a questão: que tipo de retaliação a Rússia adotará para lidar com isso? Há uma percepção, que pode ser lida na imprensa ocidental, de que se o lado russo atacar uma embarcação da OTAN, isso seria tratado como um incidente do artigo 5. That's equivalent to an Article 5 incident. In other words, the NATO feels it can attack. Em outras palavras, a OTAN acha que pode atacar navios russos chamando o atacante de um drone ucraniano, uma operação do SBU. Isso é um absurdo, mas se a Rússia revidar contra um navio com bandeira dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França ou da Alemanha, ou contra um navio de propriedade alemã, polonesa ou da própria OTAN, isso seria considerado um ataque ao território da OTAN? E esse ataque, embora retaliatório, constituiria uma provocação que envolveria totalmente a OTAN contra a Rússia. Dá para perceber o caráter provocador de que estamos falando aqui. Digamos que os guerreiros de gabinete em Bruxelas, especialmente os dos estados bálticos, os poloneses e os britânicos, que se tornam cada vez menos relevantes com o tempo. Os britânicos ficaram restritos a operações de engano e pequenas ações secretas. Pinprick operations. Putin doesn't even refer to Prime Minister Starmer now. Putin nem sequer se refere mais ao primeiro-ministro Starmer. As negociações de guerra e de paz agora envolvem França, Alemanha e Estados Unidos. A Grã-Bretanha está fora. Então, também é possível entender do ponto de vista britânico, ou de um pequeno país europeu, o raciocínio. Por que não provocar o urso russo? Vamos cutucá-lo no mar e ver se ele ataca um dos nossos navios, o que nos reuniria novamente. É possível ver isso do ponto de vista de uma minoria na OTAN. Aqueles que acham que podem continuar a guerra contra a Rússia e não aceitam que a guerra na Ucrânia foi perdida, aqueles que querem se afastar da França, talvez, e não permitir negociações diretas com a Rússia, como Macron sugeriu nos últimos dias. Dá para entender o valor que imaginam em provocar a Rússia a retaliar em um desses lugares. E é esse tipo de mentalidade com que estamos lidando. Espero que isso responda à sua pergunta. John, you mentioned Europe and Sim, sim. John, você mencionou a Europa. E a Europa é de alguma forma, sabe, mesmo na parte ocidental da Europa, não estamos falando de leste e oeste, mas na parte ocidental, já vemos algumas divisões, por exemplo, entre Macron e Merz. Você acha que eles podem eventualmente se unir numa estratégia comum? Quer dizer, na parte ocidental da Europa. Ou com o passar do tempo, você acha que essas diferenças só vão se ampliar? as time goes by, we see these sort of differences widening. I think you hit the nail on the head there. Acho que você acertou em cheio, Nima. As diferenças estão se ampliando, e são diferenças profundas. A tentativa do chanceler alemão, lembre-se, ele é um chanceler com um mandato eleitoral de 28%, mostra que ele é politicamente fraco em casa. Podemos voltar e explicar a política interna alemã, e você também tem alguns bons especialistas alemães que podem explicar isso. A divisão que Merz provocou ao pressionar a União Europeia para prometer e direcionar ativos russos diretamente para o financiamento da guerra na Ucrânia, e depois desencadear a resistência explícita da Itália e da França, junto com a resistência tácita que apoia os húngaros, os tchecos e os eslovacos. Isso é sério. E reflete um ponto fundamental que precisamos enfatizar. Acho que a maioria dos seus colegas já o fez. Acho que Lawrence Wilkinson já o fez. E outros também. Lawrence Wilkinson has and others have. Germany
is not trusted in the rest. A Alemanha não é confiável no restante da Europa. Por que alguém deveria confiar nos alemães novamente? Em hipótese alguma, certo? Agora, o que Friedrich Merz, o mini-chanceler de 28% da Alemanha, está fazendo é usar a guerra na Ucrânia como plataforma para impulsionar o rearmamento alemão, usando a promessa de comprar armas dos Estados Unidos para atrair o apoio de Trump e estabelecer a Alemanha como a maior potência militar da Europa. Isso claramente nunca será aceitável para os franceses. Os britânicos têm sua própria história de flerte com Hitler. A ideia de que o fascismo de Hitler era a cura para o comunismo soviético. Essa era uma linha que Joe Kennedy, então embaixador no Reino Unido, costumava levar ao presidente Roosevelt entre 1938 e 1940, quando Kennedy era o embaixador dos Estados Unidos em Londres. Sempre houve um plano britânico subjacente na Alemanha contra a Rússia. For allying with Germany against Russia. But right now the situation. Mas neste momento, a situação é que Merz enfrenta a oposição de Macron, e o lado russo é recebido com certo ceticismo. O anúncio de Macron foi que nós, ou seja, a Europa, deveríamos ter conversas diretas, relações diretas e negociações com a Rússia, por razões óbvias também. Macron disse que não podemos deixar que os americanos negociem um acordo de nação mais favorecida para a resolução do conflito na Ucrânia. Enquanto isso, franceses, alemães e britânicos estão de braços cruzados, observando um porta-voz empresarial como Kirill Dmitriev ir a Miami e discutir com dois porta-vozes empresariais dos Estados Unidos, Jared Kushner e Stephen Witkoff, os termos para encerrar a guerra. Pois bem, nenhum diplomata está lá, nenhum militar está lá. No diplomats there, no military person there. What are they talking about? They're talking about money. Sobre o que eles estão falando? Eles estão falando sobre dinheiro. E está muito claro para os franceses, os alemães, os britânicos e os italianos que, se não se envolverem ativamente com Putin diretamente, os Estados Unidos vão tirar todo o dinheiro da mesa no fim da guerra na Ucrânia. E isso também é inaceitável para eles. Então, do ponto de vista europeu, e é um ponto de vista muito civilizado, lembra-se de quem realmente venceu, de quem realmente causou a última guerra. As iniciativas de Merz serão contestadas, e não apenas pela Rússia. As fontes russas com quem converso entendem que isso é óbvio e estão intrigadas por ter levado tanto tempo para os franceses, os italianos e os outros perceberem isso. The Italians and the others so long to figure it out. But here we are now, and they're figuring it out. Mas aqui estamos agora, e eles estão entendendo a situação. Merz significa o rearmamento alemão, a Alemanha liderando a Europa contra a Rússia. A visão da França é que precisamos de um arranjo de segurança europeu diferente. E se os Estados Unidos não financiarem isso, teremos que financiar por conta própria. Do ponto de vista russo, segundo ouvi de minhas fontes em Moscou, os franceses são vistos como aliados de Meloni, da Itália e dos dinamarqueses, por exemplo. Portanto, há agora um debate intenso sobre o futuro da Europa, entre os antigos rivais históricos e fazedores de guerra, especialmente os fazedores de guerra alemães. E isso é muito importante para todos nós compreendermos. John, as negociações conduzidas por Kirill Dmitriev, e você mencionou Steve Witkoff, em nome dos Estados Unidos junto com Kushner, quais são as dificuldades nas conversas entre os Estados Unidos e a Rússia? E é possível que essas pessoas consigam algo? Elas são capazes de chegar a algum tipo de solução? Porque, como você mencionou, eles não são diplomatas, são empresários. E eu não sei como. O acordo na Ucrânia, na minha opinião, é uma grande guerra diplomática. Não é algo como um simples negócio entre empresários. Qual é a sua compreensão sobre o que está acontecendo entre essas pessoas? What is your understanding of what's going on between these people, among these people? Good question. I've asked my Russian sources. Boa pergunta. Fiz a mesma pergunta às minhas fontes russas e recebi várias respostas diferentes. Antes de tudo, sim, todos reconhecem que é um formato de negociação muito peculiar agora, um que exclui os ministérios das relações exteriores de ambos os lados. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov,
não é fã de Kirill Dmitriev. Ele tentou afastá-lo das negociações que vêm ocorrendo com os Estados Unidos desde a primeira reunião que aconteceu depois que Trump chegou ao poder em Riad. Sim, o Ministério das Relações Exteriores foi deixado de lado nessas negociações até agora. No entanto, o Kremlin manteve o controle por meio do envolvimento direto de Yuri Ushakov, o assessor de assuntos externos do presidente. Ushakov, como sabemos agora, faz ligações e conversa com Peskov, porque o pessoal do relatório da Bloomberg gentilmente vazou parte do texto mal compreendido de suas conversas. Misunderstood text of their conversations. In what's happening, however, the Russian O que está acontecendo, de acordo com minhas fontes russas, são algumas coisas. Antes de tudo, Dmitriev está conversando com Peskov com o objetivo de, digamos, despertar, ou se preferir, apelar para, a ganância do círculo de Trump, ou de forma mais educada, para os incentivos econômicos ou comerciais, talvez até subornos, envolvidos em alcançar um acordo de paz que levaria Trump a abandonar Zelensky. Em outras palavras, é uma isca, uma muito tentadora, que o lado russo está oferecendo para que Peskov possa convencer certos elementos do governo Trump no Pentágono, no Departamento de Estado, no Conselho de Segurança Nacional e nas agências de inteligência sobre a conveniência de chegar a um acordo. Eles não estão realmente, como dizem minhas fontes russas, autorizados. As my Russian sources say, empowered. Dmitriev's not empowered to discuss territorial issues. Dmitriev não tem autoridade para discutir questões territoriais, militares ou diplomáticas. Digamos, assuntos relacionados a garantias de segurança. Ele está lá para dizer: vamos fazer um acordo nos termos que Trump, pessoalmente, sua família, representada por Kushner, e seus intermediários, representados por Peskov, entre outros, possam entender e desejar. Do lado russo, nos últimos dias, também ouvi uma linha muito interessante que se refere aos pontos 13 e 14 do Pacto Original de Miami, que foi vazado para o Financial Times e posteriormente modificado. Esses pontos dizem respeito à apropriação pelos Estados Unidos de cerca de 300 bilhões de dólares em fundos soberanos do Banco Central, que foram apreendidos, confiscados, congelados e permanecem principalmente na Europa. And remain in Europe principally. There's a Russian view that would be far. Há uma visão russa de que seria muito melhor, para o lucro da Rússia, colocar os 300 bilhões de dólares em um fundo administrado conjuntamente pela Rússia e pelos Estados Unidos. Devolver o dinheiro a Elvira Nabiullina, a governadora do Banco Central. Agora é preciso entender a política de facções russa para compreender o quanto a governadora Nabiullina é odiada, ou digamos, desacreditada, por manter essa taxa básica extremamente alta que prejudica as perspectivas de crescimento da Rússia. Existe todo um lobby contra o Banco Central russo e seus principais bancos estatais aliados por causa da política cambial do rublo, da política de reservas e assim por diante. Há uma visão de que um banco administrado pelos americanos, gerindo os 300 bilhões de dólares como um fundo de investimento, no qual os interesses empresariais russos, e não Nabiullina, tenham influência, seria algo vantajoso para eles pessoalmente. Não sei se Dmitriev está defendendo essa ideia. Estou mencionando isso porque é algo real em Moscou, embora você não vá ler sobre isso nos jornais russos por motivos óbvios. É perfeitamente claro o que o lobby empresarial pensa sobre a taxa básica de Nabiullina. Já falamos sobre isso antes. Então, para resumir, Dmitriev está em Miami para fazer com que o acordo mais complexo, sobre o qual ele não fala, pareça um negócio lucrativo, rentável e vantajoso para o círculo de Trump e seus principais aliados. Isso, porém, não resolve algumas das questões centrais. Não há compromisso, repetem minhas fontes, e o presidente Putin também o repetiu. Não há compromisso em relação às questões territoriais. Não há compromisso em relação às exigências de segurança. Como você disse, cada um desses pontos exige precisão e expertise militar, além de precisão e expertise diplomática. E disso há de sobra do lado russo.
Nas últimas horas, Marco Rubio, o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, insultou deliberadamente Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, seu homólogo, ao advertir que não espera qualquer envolvimento russo nas operações dos Estados Unidos no Caribe, porque Lavrov estaria ocupado demais com uma situação desesperada, palavra de Rubio, ao travar a guerra na Ucrânia. Essa é a parte absurda. A parte ofensiva de Rubio em relação a Lavrov é um indício de que Rubio também está se sentindo excluído dessas negociações. Dá para ver a irritação de Rubio por ter sido deixado de fora no artigo de Hersh. Hersh produziu um texto sem sentido, alegando explicar os termos com base em fontes que ele não identifica claramente. Mas é óbvio. Vem da equipe de formulação de políticas do Departamento de Estado, a quem ele atribui muita inteligência e um trabalho fantástico. Isso também é um absurdo. Não precisamos nos aprofundar muito nisso. Mas o fato é que o lado russo, o Kremlin, acredita que pode persuadir pessoalmente o presidente Trump, seus familiares e seus homens problemáticos como Bitkov a aceitar os termos russos, sobre os quais não haverá concessões, e forçá-los goela abaixo de Zelensky. And force it down Zelensky's throat. Yeah. John, how currently you see John, como você vê atualmente a situação no campo de batalha na Ucrânia? E como isso será considerado nas negociações em andamento entre as duas partes? Porque, afinal, tudo se resume à Ucrânia, sua economia, sua força de trabalho. Você sabe, a Ucrânia está de alguma forma em desordem? A Ucrânia está recebendo mais ou menos ajuda dos países e apoiadores ocidentais? Porque pelos números que estamos recebendo do Ocidente, basicamente dos europeus, fica claro como o apoio à Ucrânia, em termos de dinheiro, equipamentos e armas, está sendo drasticamente reduzido. And weapons, they're reducing. And we had, recently, 2 days ago, we had E nós tivemos, sabe, recentemente, há 2 dias, cerca de 80 toneladas de equipamentos indo para a Ucrânia, a partir da Polônia, sabe, dos Estados Unidos para a Polônia e depois para a Ucrânia. Mas isso não tem tanta influência quando se trata do campo de batalha e de como os combates estão se intensificando. A Rússia, ontem, anunciou que mais de 1.500 ucranianos foram mortos em um único dia em uma frente. Como você vê a situação no campo de batalha e como isso será considerado nas negociações atuais? Bem, você também tem muitos convidados falando sobre a posição militar no campo de batalha. A maioria deles lê, assim como eu, os blogueiros militares russos. Boris Rogin, o site Colonel Kassad, Mikhail Svinchuk, o site Rebar e vários outros. Eles fornecem uma cobertura detalhada, lance a lance, dia a dia, hora a hora. Além disso, o presidente Putin teve uma longa reunião na semana passada, uma reunião ampliada do Conselho de Defesa, com a presença do general Gerasimov. O ministro da Defesa apresentou um relatório e Putin resumiu a situação atual. Não vou testar a paciência de todos repetindo isso. Por um lado, há grandes bolsões de forças ucranianas cercadas. Então, o que quer que venha da fronteira polonesa para Lviv ou Kiev, agora não consegue chegar à linha de frente. Não consegue. Can't. O segundo ponto é que a posição russa tem sido avançar muito lentamente. E para quem quiser entender como isso funciona, do ponto de vista tático, posso citar Mark Takacs, um major húngaro e especialista em análise de guerra terrestre. Ele produz, a cada 2 semanas aproximadamente, uma avaliação bastante interessante e equilibrada de como os dois lados lutam por áreas relativamente pequenas. Por que os russos estão vencendo em cada uma dessas áreas e como isso é feito ao longo de toda a linha. Em toda a linha, a posição russa tem sido exatamente como o presidente Putin afirmou. Se não pudermos alcançar nossos objetivos territoriais, incluindo nossa segurança, isto é, uma zona desmilitarizada profunda o suficiente para proteger nosso território de ataques por drones ou mísseis no futuro. Se não pudermos alcançá-los por meios diplomáticos, usaremos a força.
and force is what's working, as you mentioned. E a força é o que está Our funcionando. audience can read it. Como você mencionou, e nosso público pode ler, o Ministério da Defesa publica um boletim operacional diário. É possível ver um resumo de cada um dos principais grupos do Exército ao longo da linha, além de um resumo da taxa de baixas. A taxa de baixas tem variado entre 1.400 e 1.550 por dia nas últimas semanas. Isso é consideravelmente mais alto do que era antes. Independentemente de se discutir ou não a precisão dos números, o importante é a taxa de aumento. Ela mostra como as forças russas estão avançando lenta, mas constantemente, para o oeste, através do rio Dnieper, tanto quanto necessário para garantir as 4 regiões e criar uma zona desmilitarizada profunda, suficientemente profunda para proteger contra futuros ataques. To protect against future attacks. I think it doesn't need more appeal. Acho que não precisa ser repetido mais do que isso. O que os ucranianos e seus aliados são capazes de fazer é lutar em outros lugares. Eles não conseguem avançar, são incapazes de lançar qualquer contraofensiva. Não restam reservas no que podemos chamar de batalha terrestre. Em vez disso, estão fazendo o que chamamos de batalha marítima. E também vimos que continuam com a batalha aérea contra alvos russos, refinarias e outros, no interior da Rússia, assim como nas novas regiões da Novorossia. Isso é uma guerra de picadas. Não insignificante, mas principalmente para demonstrar o que é falso. Serve para mostrar que a Ucrânia pode continuar vencendo a guerra, o que é falso se aplicarmos isso à guerra terrestre. When that's false when applied to the land war. Let's zoom out a little bit, John, with what's going on in, Vamos ampliar um pouco, John, para o que está acontecendo no Caribe. Os Estados Unidos decidiram, digamos, atacar esses petroleiros, navios que vão ou vêm da Venezuela. Como você vê o quadro geral com o governo Trump? Você mencionou a guerra, o ataque de drone a um petroleiro russo, mas quando se trata da Venezuela e de outras partes da América Latina, as pessoas não estão satisfeitas com o que está acontecendo lá. Ainda assim, Donald Trump e sua administração estão fazendo o que acham certo para os Estados Unidos e o que acreditam que beneficiará o país. Mas, no conjunto da política externa de Trump, com esses ataques a petroleiros, o que você acha que eles estão buscando? Well, the they is complicated. Bem, o eles é complicado. Isso está um pouco além da minha competência para falar sobre disputas internas nos Estados Unidos. Claramente, existe uma espécie de linha de pensamento de Rubio, que não é a mesma em outras partes do governo. Deixe-me dizer o seguinte, vou citar o que Rubio disse, porque mencionei isso há pouco. Isso dá uma ideia do que ele acha que está fazendo. Ele foi questionado, em uma coletiva no dia 19, sobre como responder ao primeiro-ministro Lavrov, que afirmou que seria um erro fatal os Estados Unidos tentarem bloquear os petroleiros da Venezuela e tentarem derrubar o regime de Maduro. O que você acha que está fazendo? Sua pergunta. Rubio foi questionado, e aqui está a resposta dele. Sim, não estamos preocupados com uma escalada com a Rússia em relação à Venezuela. Quero dizer, sempre esperamos que eles dessem apoio retórico ao regime de Maduro. Acho que eles já têm as mãos cheias na Ucrânia. E se ele estiver assistindo, Sergei Lavrov, Feliz Natal. Mas no fim das contas, eu esperava que eles dissessem o que iam dizer. Apoio retórico. Entendemos o que isso significa. Não é um fator na forma como consideramos toda essa questão. Certo, então aí está o Rubio dizendo que vão fazer o que quiserem. Não importa o que os russos digam. No matter what the Russians say. He wasn't asked about what the Chinese say. Ele não foi questionado sobre o que os chineses dizem, mas há duas partes no anúncio de Trump sobre um cordão sanitário, um bloqueio contra a Venezuela. Primeiro, Trump disse, vamos recuperar todos os ativos dos Estados Unidos que foram nacionalizados e agora estão distribuídos entre a Rússia e a China. A China é o maior investidor na Venezuela e ainda não explicou como se sente, nem o que pretende fazer se seus investimentos na Venezuela. Não apenas seu comércio de petróleo,
forem confiscados pelos Estados Unidos. Isso coloca China e Rússia em conflito com os Estados Unidos sobre quem é o dono dos ativos de mineração e petróleo na Venezuela. A segunda parte é o bloqueio. The second part's the blockade. From the way I understand it, pelo que eu entendo, isso é um grande blefe por parte do governo Trump. Ele está relutante em enviar tropas e derrubar o regime diretamente por meio de combate. O custo, o risco, já falamos sobre isso antes, o risco de um novo episódio como a Baía dos Porcos é grande demais. Presumo que exista uma facção, ou mais de uma, em Washington, que queira provocar uma espécie de situação semelhante à do Golfo de Tonkin, em que ao apreender, inspecionar ou atacar embarcações, haveria um contra-ataque venezuelano contra um navio dos Estados Unidos. Isso então se tornaria, no estilo da Guerra do Vietnã, no estilo do Golfo de Tonkin, a justificativa para um ataque em grande escala. Parece haver um certo apoio dentro dos Estados Unidos a esse tipo de linha provocadora, de provocação deliberada. Por enquanto, o presidente Maduro e o regime venezuelano estão mantendo a calma. Eles entendem esse tipo de provocação. Já esgotaram as possibilidades de negociação, nas quais Maduro aparentemente chegou a oferecer, algumas concessões de investimento aos Estados Unidos, que foram rejeitadas. Portanto, estamos em uma fase de provocação em que minha aposta, embora eu possa estar muito enganado, é que a Venezuela não será provocada e chamará o blefe de Trump. Ao mesmo tempo, parece que Rubio está mais disposto a atacar a Venezuela do que outros, seja no Pentágono ou na Casa Branca. Não sei. Mas vamos voltar ao que eu conheço um pouco melhor. Primeiro, a Rússia não está divulgando o que realmente está fazendo para ajudar Maduro, melhorar sua capacidade de dissuasão, chamar o blefe de Trump, prolongar o impasse, aumentar o risco de baixas americanas caso haja um ataque real à Venezuela. A defesa aérea, a coordenação interna, muitas coisas. Se eu soubesse quais são, não estaria falando sobre elas. Rubio está apenas fazendo cena ao ser tão desagradável com Sergei Lavrov. Ele deveria direcionar seu senso de humor equivocado ao GRU, o Serviço de Inteligência do Estado-Maior Russo, e a capacidade do Ministério da Defesa da Rússia de fortalecer a defesa da Venezuela. Porque quanto mais o impasse durar, mais tempo a Rússia terá para ajudar Maduro a reforçar suas defesas. Quanto mais fortes forem suas defesas, melhor será sua capacidade de dissuasão. Um ponto. Em segundo lugar, o que acontece? E quanto à China? A chave é a China, John. Bem, não é exatamente a chave, porque a questão é, a China tem alguma capacidade militar, qualquer capacidade, para dissuadir os Estados Unidos nessa situação? Ou ela tem alguma influência econômica, comercial ou de negociação? Não queremos dizer que a China é o maior tigre de papel do mundo, mas na Venezuela, o que exatamente a China está propondo fazer para proteger seus investimentos? Sim, ela fez, como Rubio caricaturou Lavrov, declarações gerais sobre a soberania da Venezuela, a insensatez das ações dos Estados Unidos, o bloqueio, as sanções e assim por diante. Mas se os Estados Unidos pressionarem os chineses, o que veremos? Bem, ainda não vimos a China exercer qualquer tipo de força militar fora do Estreito de Taiwan. Podemos esperar que a China não tenha muita capacidade militar, mas sabemos que ela possui um poder de dissuasão econômica significativo, pois já utilizou embargos de exportação de terras raras e outros produtos contra os Estados Unidos de forma bastante eficaz. O que estamos dizendo aqui é o seguinte: se a Rússia está ocupada, tentando prolongar o impasse, enquanto ajuda Maduro a desenvolver capacidades de dissuasão e defesa no campo militar, o que a China está fazendo para criar um ambiente em que os Estados Unidos possam considerar que os custos econômicos de confrontar o investimento chinês na Venezuela não valem a pena ser perseguidos com tanta agressividade?
Estou colocando isso de forma retórica. Acho que é óbvio para todos quais são essas questões, mas não sei as respostas. Vamos ver. Mas quanto mais tempo levarmos para ver, melhor será a posição da China, da Rússia e de Maduro. E pior será para Trump, deixando Rubio de lado. Trump will be, leaving aside Rubio. Yeah. John, before wrapping up this session, João, antes de encerrarmos esta sessão, como você vê os números, as baixas, mortos e feridos, na guerra, no campo de batalha na Ucrânia, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano? Recentemente, o lado russo divulgou alguns números, mas qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo, o que aconteceu até agora? Como você interpreta esses números? How do you see the numbers? That's a question I haven't studied. Essa é uma questão que eu não estudei com cuidado suficiente para lhe dar uma resposta precisa. Posso dizer, com licença, que a propaganda britânica afirmou, com base na medição de avisos fúnebres, anúncios de enterro e registros de inventário, que as baixas russas ultrapassam 100 mil. Não tem o número atual. Li os relatórios. É um número muito grande, um número muito sério, com implicações consideráveis em todo o país. Algumas dessas implicações foram expressas de forma bastante aberta durante a coletiva de imprensa de resultados do ano do presidente Putin na semana passada. Ao mesmo tempo, esse é um nível significativo de perda de vidas russas, o que torna o avanço da Rússia no campo de batalha mais cauteloso. Russia's advance on the battlefield cautious. Same time, the measures, pardon me. Ao mesmo tempo, as medidas, perdoe-me, das baixas ucranianas são muito mais altas do que as estimativas dos britânicos, dos americanos e dos chamados think tanks da OTAN. E eu nem levo a sério os números minúsculos de Zelensky. É possível ver a proporção nas trocas de corpos, um negócio sombrio, mas dá para perceber que a proporção de corpos russos recuperados em relação aos ucranianos recuperados e trocados está entre 1:10 e 1:20. Essa é uma proporção que, se aplicada ao campo de batalha real, se encaixa na faixa mencionada por alguns dos seus convidados militares que falam sobre as normas, digamos, normais de combate, a proporção de mortos para feridos e assim por diante. Portanto, meu palpite é o mesmo que o dos outros convidados. É uma estimativa de que a proporção de ucranianos para russos é algo acima de 1:10. Uma morte russa para 10 ucranianas, um russo ferido, e assim por diante. One Russian wounding, and so on. And there's the other standard military. E existe também o outro algoritmo militar padrão entre morte e ferimento. Não posso entrar nesse assunto porque não tenho a especialização necessária, e estou cercado por uma pilha de papéis, mas nenhum deles trata disso. Mas vamos deixar um ponto geral claro para o nosso público. O nível de baixas do lado russo motiva cautela. E na análise independente de operações táticas feita por Takashi, é possível ver essa cautela. Dá para perceber o tempo que o lado russo leva para se preparar e avançar sobre uma pequena porção de território antes de prosseguir. Essa cautela é uma promessa política do presidente ao povo russo. É por isso que, apesar de uma taxa de baixa singular e sem precedentes para a Rússia, o presidente e o exército recebem do povo russo uma aprovação pública enorme e estável. Public approval is not for death. A aprovação pública não é pela morte. A aprovação pública é por uma guerra justa e por sacrifício. Lamentável, triste, trágico, terrível, horrível, mas um sacrifício para defender a Rússia contra uma ameaça maior. E não há dúvida de que, do ponto de vista russo, o nível de baixas não provocou nenhum tipo de oposição pública do tipo que os aliados ocidentais esperavam ou acreditavam poder fomentar dentro da Rússia. Com licença. O que vemos do lado ucraniano? Bem, certamente a capacidade para continuar lutando. Desmotivado, sim, no campo de batalha, pelo hábito ucraniano de atirar nas pessoas que tentam se render pelas costas. People trying to surrender in the back. There's no doubt, and Putin referred to it last Friday. Não há dúvida, e Putin mencionou isso na última sexta-feira, de que as execuções de vingança que as forças ucranianas estão infligindo a civis em cidades e vilas enquanto recuam estão acontecendo.
Eles matam simplesmente porque perderam. É terrível. Isso revela algo sobre a taxa de baixas ucranianas, e há um número muito maior. A Ucrânia agora tem metade da população que tinha no início da guerra. Digamos que metade do país fugiu, e essa metade não vai voltar. Não é simplesmente que tenham se mudado para a Polônia por um tempo, ou para a Alemanha, ou mais para o oeste da Europa. As baixas da população ucraniana, as baixas vivas da guerra, correspondem à metade do povo da Ucrânia. E essas pessoas partiram de vez se conseguirem sobreviver e manter residência no exterior. Essa é uma taxa de baixas enorme, que normalmente não é medida quando pensamos em morte, sacos de corpos e ferimentos, ou baixas desse tipo. Portanto, eu colocaria os números nesse equilíbrio. A Ucrânia basicamente entrou em colapso, e isso aconteceu ao longo de 3 anos, medido pelos números de refugiados, pelos fluxos de entrada em cada um desses países e assim por diante. A Ucrânia tem hoje metade da população que tinha. Dentro da Ucrânia, a taxa de baixas é de modo geral de 1 para 10 em relação à taxa de baixas russa. Against the Russian casualty rate. Sim. Muito obrigado, John, por estar conosco hoje. É um grande prazer. Pleasure, as always. And Merry Christmas, John. Merry Christmas. E um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Ano Novo para todos nós. Para você também, especialmente.